tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos. Como você definiria maturidade espiritual? Quando você fecha os seus olhos e pensa em uma pessoa que é madura espiritual, em quem você pensa? Quais as características que uma pessoa que é madura espiritual apresenta? Se está difícil responder essas perguntas, vamos pensar então o contrário. Como você definiria imaturidade espiritual? Quando você pensa em uma pessoa imatura espiritual, quem é que vem à sua mente? Quais características que uma pessoa que é imatura espiritual apresenta e que a qualifica como tal? Talvez as respostas para essas perguntas nos ajudem a compreender um pouco sobre maturidade espiritual. Falar sobre maturidade espiritual no cenário evangélico nacional é um tema um tanto complicado. E é um tema difícil de trabalhar basicamente por dois grupos. O primeiro grupo que nos dificulta em falar sobre maturidade espiritual no cenário evangélico nacional, eu vou chamar aqui nessa noite do grupo da conquista. É muito difícil no meio evangélico brasileiro falar de maturidade espiritual por conta do grupo que é denominado cristão protestante, mas que chamaremos nessa noite de grupo da conquista. Este grupo, eles veem a fé como um instrumento de conquista para todos os seus sonhos. Como se a fé fosse a chave mágica que abrisse todas as portas. Para este grupo, o grupo da conquista, quanto maior for a sua fé, maior é o seu saldo na conta bancária, maior é a sua quantidade de bens, e principalmente, para este grupo, quanto maior for a sua fé, menos visitas você faz ao médico. Porque para este grupo, o que importa é conquistar, é o grupo dos vencedores. Para este grupo, as palavras doença, derrota e escassez, elas estão completamente descartadas. Vocês não podem falar sobre derrota, escassez e doença para este grupo. Porque este grupo falam que eles são filhos do rei, são filhos do dono deste mundo, que Deus os colocou por cabeça e não por cauda, que onde pisar a planta dos seus pés é possessão sua, que eles podem tudo naqueles que os fortalece, e a conversa vai por aí. Talvez, neste grupo, no grupo da conquista, ficaria de fora dessa igreja, talvez, o nosso irmão Paulo. Porque Paulo, ele naufragou 3 navios, ele conviveu com um espinho na carne, que ele dizia que era mensageiro, ele descobriu que era mensageiro de Satanás, e Paulo, ele considerava tudo aquilo que o mundo dá valor, ele considerava como esterco. Talvez nesse grupo aqui, nosso irmão Paulo seria considerado como alguém que tem um encosto. O pessoal fala, Paulo vai se azarar assim em outro lugar, você afundou 3 navios, você anda com um espinho na... Você tem um encosto, Paulo. Talvez, Paulo, acho que a gente recomendaria para você, você fazer uma sessão de descarrego, ou você fazer uma oferta, porque aí você pode comprar um martelo que esmiuça a rocha. Paulo, vai tomar um banho de sal grosso, porque vai ser azarado assim em outro lugar, Paulo. 3 navios afundados. Talvez nessa igreja, o nosso irmão Jó também não poderia frequentar. Nosso irmão Jó talvez não seria aceito nesse tipo de grupo, porque o nosso irmão Jó foi um homem rico, mas um homem que perdeu tudo que tinha. E como se não bastasse perder tudo que tinha, filho, terreno, posses, bens, ele ainda foi acometido por uma doença. E se não bastasse perder tudo e ficar doente, ainda teve uma mulher que ficou, mas você tem que amaldiçoar seu Deus, isso não é coisa que se faça, porque... E ficou amaldiçoado. A mulher que tinha que morrer não morreu, os filhos que não tinha morreu. Nesse grupo, Jó seria visto como alguém que tem pecado. Não é possível, Jó. Você que tinha todas as coisas, você perdeu tudo e ainda fica doente. Deus está te castigando. Qual que é o seu pecado, Jó? Conta pra gente. Você precisa se arrepender.
E talvez nesse grupo aqui também não seria aceito um grande amigo nosso chamado Jesus Cristo. Porque Jesus, ele não tinha onde repousar a cabeça. Jesus, ele teve seu ministério sustentado por ofertas. E ofertas um dia tem, um dia não tem. E Jesus, quando morreu, não tinha nem onde cair morto, literalmente. Então talvez Jesus não seria aceito nesse grupo. Talvez se Jesus tentasse chegar a esse grupo, diriam assim para ele: Jesus, nós queremos te propor um desafio. Faça uma oferta, a maior que você puder, e Deus vai te dar em dobro de tudo aquilo que você pediu. E aí você vai poder então comprar sua casa e quem sabe um lindo túmulo e um lindo sepulcro para você ter onde cair morto. Jesus talvez não seria aceito também neste grupo. Porque para este grupo, o que é importante é a vitória, é vencer. Se você tem fé, você vence e conquista. Se você não tem fé, você está em pecado e fica pobre. Falar sobre maturidade espiritual para esse grupo, o grupo da conquista, é um pouco difícil porque eles não querem crescer, eles querem vencer. Falar de maturidade para esse grupo é um pouco difícil porque eles não querem crescer, eles querem ganhar. E nada de jogar pelo empate, só interessa a vitória. Então fica difícil falar sobre maturidade espiritual para esse primeiro grupo. Esse é o primeiro grupo, guarde bem na sua cabeça. Vamos falar de um segundo grupo. Nós vamos chamar esse grupo aqui de o grupo social, que vê a fé unicamente como um status social, como um meio de estar inserido em um grupo. Para este grupo eles veem a fé como a carteirinha de um clube, como se eles fossem uma identidade social de um clube que eles pertencem. Num bate-papo de amigos, alguém perguntaria: que clube você frequenta? Aí você faria: eu frequento Itatiba. E você, de que clube que você é sócio? Eu sou sócio de São João. E você? Eu sou sócio lá da Aliança. Sou sócio da Nazareno. Eu frequento a Assembleia. Para este grupo, ser igreja, como é uma coisa social, é apenas estar junto, é apenas numa rotina de vida, frequentar um tipo de culto, não fazer muito esforço de vida, não mudar muitas coisas, estar no clube para ser servido e não para servir, porque quando você vai num clube o que você quer é conforto, é lazer e diversão. Um dos membros, já que esse grupo aqui, que é o grupo social, não exige mudança de vida, um dos membros mais aceitos nesse grupo é Judas Iscariotes, que caminhou 3 anos com Jesus, quase que 24 horas estava com o mestre, só não estava com Jesus na hora que estava todo mundo dormindo. Judas caminha 3 anos com Jesus no intensivão, de segunda a segunda, quase 24 horas por dia, e ao término dos 3 anos, continua roubando, continua mentindo, e ainda está pensando em lucrar com a traição a Jesus. Tem um casal que nesse grupo aqui, eles são muito bem aceitos. É um casal fofinho, bonitinho de se ver, que é Ananias e Safira, que ao invés de dizimarem sobre toda a sua renda, eles dão dízimo daquilo que sobra. Quando não vai faltar, se não vai ter nenhum problema, se não tem outra coisa para comprar, o que resta, eles dão de dízimo. Tem um jovem nesse grupo, que o pessoal gosta demais dele. A turma chama ele de jovem rico. Só que esse jovem, ele não durou muito nesse grupo, porque uma vez ele se aproximou de Jesus, e todo mundo falou: Jesus, esse jovem talvez vai ser o nosso próximo pastor, porque ele não rouba, ele não mata, ele não bebe, ele honra pai e mãe, ele é um exemplo. E Jesus falou: deixa eu falar com esse menino. E Jesus fala: olha, me conta a sua história. E fala: Jesus, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não bato, eu honro pai e mãe. E Jesus falou: que lindo. Então deixa tudo o que você tem, me segue. Aí esse menino falou: não, aí já é demais, seguir você já é demais. Esse menino não ficou muito tempo no grupo da social, porque Jesus pediu para ele seguir. Aí ele foi no grupo da conquista, porque lá ele era rico. Aí lá ele tinha fé. Lá a fé dele era extraordinária, porque ele era rico. Aí ele acabou parando lá. Para a gente falar de maturidade espiritual, grava esses 2 grupos: o grupo da conquista e o grupo social. Se você voltar para o texto que nós lemos de Mateus capítulo 14, o texto nos mostra uma narrativa onde a cena acontece logo após Jesus ter feito a primeira multiplicação dos pães. Jesus está tendo uma aula na escola dominical e
E aí a aula estende, o assunto fica interessante e Jesus não quer despedir a turma sem fazer o lanchinho. Então Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e aí então consegue alimentar uma pequena turma, uma pequena classe de 10.000 pessoas. E aí Jesus então está se despedindo do pessoal e fala para os discípulos, olha, sigam viagem pelo mar e daqui a pouquinho encontro vocês, eu vou só me despedir da turma aqui. Então Jesus está se despedindo da turma e os discípulos pegam o barco e entram no mar. E mais ou menos quando eles estão a 6 quilômetros de distância, de repente começa uma tempestade naquele barco. O barco fica agitado, eles estão com perigo de aquele barco tombar, eles estão assustados. E no meio da tormenta, como se a tempestade, o barco quase virar, já não fosse não fosse perigoso o suficiente, o barco agitando, eles olham assim para fora e tem um camarada assim, bem tranquilo, passeando assim, só passeando sobre as águas só. E aí numa atitude máscula dos discípulos, eles começam a gritar de medo. E Jesus fala, gente, calma, sou eu. Eu só estou andando sobre as águas só, nada demais, sou eu. Vocês não precisam ficar com medo. Aí Pedro que é o homem da brilhante ideia, ele sempre tem a brilhante ideia. Pedro fala assim, não, peraí, é você nada, senhor fantasma, vamos fazer um teste aqui. Se és tu, Jesus, realmente, que está aí na água, andando sobre as águas, manda que eu vá até o teu encontro. E Jesus fala, vem andar sobre as águas também, vem andar, pode vir andar sobre as águas. Nós estamos falando sobre maturidade espiritual, e eu acredito que esta cena que nós estudamos na Bíblia, ela pode nos ajudar um pouco neste assunto. Mas para que você possa nessa noite compreender sobre maturidade espiritual, eu preciso mexer com a sua imaginação. Eu sei que vocês são muito criativos, eu preciso mexer com a sua imaginação. Pensem que este barco da história de Mateus 14 não é um barco. A partir de agora vai ser uma igreja. O barco é o quê? É uma igreja o barco. Não é mais um barco, o barco agora é uma igreja. Os discípulos fazem parte dessa igreja que não é mais o barco, que agora é uma igreja. E a cena é Pedro saindo do barco e indo caminhar sobre as águas. Neste barco, que agora não é mais barco, a igreja, se fosse a igreja da conquista, os discípulos olhariam e falariam assim, Pedro é um vencedor. Pedro determinou que Jesus ordenasse que ele andasse sobre as águas, e pela determinação de Pedro, Jesus, que é o Criador do universo, o Senhor de toda a terra, ficou surpreso com a ousadia de Pedro. Então, pela determinação, Pedro venceu. Pedro é um vencedor. E Pedro viraria e falaria assim, gente, eu sou um vencedor, mas vocês também são, porque Deus quer que vocês vençam. Deus criou vocês para andarem sobre as águas. A vontade de Deus é que vocês também vençam e andem sobre as águas. Nada de ficar nesse barquinho com medo. Venham andar sobre as águas, Pedro diria, porque vocês nasceram para vencer. E quem sabe depois, quando Pedro voltasse, quando acabasse essa excursão no lago, chegasse à beira do lago, aquele grupo chamaria Pedro para ser o apóstolo da fé, e Pedro escreveria um livro, 5 passos de vitória para caminhar sobre as águas. Se o nosso barco fosse a igreja da conquista, o grupo da conquista, essa seria a história, que acabaria dessa forma a história. Mas vamos supor que, por sua vez, o nosso barquinho não é o grupo da conquista. Vamos supor que o nosso barquinho é o grupo social. Volta. Vamos supor que o nosso barquinho é o grupo social. Quando Pedro saísse nas águas, os discípulos no barquinho olhariam e falariam, nossa, como é bom estar aqui. Como é bom fazer parte desse mover e ver o que Pedro está fazendo. Que coisa maravilhosa é essa. Olha, eu estou sentindo um negócio. Que alegria de estar aqui, vendo isso, vivenciando isso. A turma que Jesus despediu lá na classe dominical não viu isso. Mas nós somos especiais, porque estamos aqui vendo Pedro andar sobre as águas. E talvez o grupo social, quando chegasse à beira do mar, chamaria Pedro para ser o seu líder. Para que semana após semana Pedro pudesse falar como é bom andar sobre as águas, como é bom ouvir a voz do mestre, obedecer e então caminhar sobre as águas.
E alguém ouvindo essa história chegaria e falar assim: como é que eu faço para fazer parte desse grupo? E aí os discípulos diriam: é só você frequentar uma das nossas reuniões. Só isso? Venha fazer parte do nosso clube, só você frequentar uma de nossas reuniões. E a pessoa ficaria inquieta e perguntaria assim: mas eu preciso caminhar sobre as águas também? E os discípulos falaram: não, imagina, caminhar sobre as águas é com Pedro, que ele é mais espiritual, Jesus chamou ele. Nós não podemos caminhar sobre as águas, é muito difícil caminhar sobre as águas. Como é difícil caminhar sobre as águas? Nós nunca tentamos, mas é difícil. Então, se você quiser fazer parte do grupo, não precisa caminhar sobre as águas, apenas assista uma das nossas reuniões, ouvindo Pedro falar como é bom caminhar sobre as águas. E sabe, gente, não teria problema nenhum nessa noite de nós nos posicionarmos e definirmos, falar assim: olha, o grupo da conquista me parece mais atrativo. Ou, não, eu gostei mais do grupo social. Se estivéssemos nessa noite falando sobre religião, não teríamos problema algum. O problema é que a gente não está falando de religião. O problema é que a gente está falando de cristianismo. E no cristianismo, tanto o grupo social como o grupo da conquista, eles não têm maturidade, eles não têm fé. Sabe por quê? Olha para o versículo 30. O que acontece no versículo 30? Versículo 30 do capítulo 14. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Esse é o grande problema. Tanto o grupo da conquista como o grupo que encara a fé como um status social, no primeiro vento da vida, na primeira dificuldade, no primeiro não, se desviam da fé, procuram outro barco onde as pessoas possam ajudá-lo a conquistar aquilo que ele quis, ou procuram algum líder que possa cuidar de seus egos. O grande problema é que quando a gente fala de maturidade espiritual, estes grupos não resistem aos ventos da vida. Não são esse tipo de fé não resiste a desemprego. Esse tipo de fé não resiste à crise. Esse tipo de fé não resiste à dor e sofrimento. Porque é uma fé que não exige mudança de vida. É uma fé que não transforma. É uma fé social. É uma fé que é apenas uma identidade. Uma fé que só quer receber é uma fé imatura. Uma fé que não consegue se firmar é uma fé imatura. Uma fé que não promove mudanças significativas de vida é uma fé imatura. Nós teríamos muito para falar sobre esse assunto. Esse assunto nos renderia muito para conversar, mas o tempo não nos permitirá. Então, eu quero junto com vocês destacar apenas dois fatores que podem nos tirar da imaturidade espiritual e nos levar para a maturidade espiritual. E eu acredito de todo o meu coração que uma maneira de chegarmos à maturidade espiritual é através do conhecimento de Deus. Por diversas vezes nas Escrituras, Deus encoraja o seu povo a conhecê-lo. Por diversas vezes Deus desafia o povo a conhecê-lo, porque Deus sabe que é impossível o homem, a mulher de Deus amadurecer sem conhecer quem Ele é. No cristianismo não se cresce, não se desenvolve, a fé não cresce sem conhecimento de Deus. Deus inclusive repreende aqueles que se dizem povo de Deus, mas que não querem conhecê-lo. Em Oséias 4:6, Deus fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Em Isaías capítulo 5, versículo 13, Isaías diz: o povo está indo para o exílio por falta de conhecimento. Por diversas vezes Deus desafia e encoraja que o povo busque conhecê-lo. Em Oséias 6:6, o Senhor fala: desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Em 1 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro fala assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento no cristianismo é inevitável para se alcançar a maturidade de fé. E o contrário é verdadeiro: quanto menos se conhece de Deus, maior é a imaturidade. O conhecimento no cristianismo ele é tão importante que dele depende a nossa salvação. Nosso Senhor Jesus fala em João capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A nossa salvação depende de conhecermos a Deus. E talvez por consequência disso, que falta de conhecimento traz destruição e traz comprometimento também, que muitas pessoas estejam evitando conhecer a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Romanos capítulo 1, versículos de 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E olha só como Deus se revelou: porque Deus se manifestou, versículo 20, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. O autor de Hebreus ainda vai falar em Hebreus 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício, já não há mais o que fazer. Eu ouvi algo nesta manhã que eu achei extremamente interessante, de que a ignorância, ou a falta de conhecimento, a ignorância é uma prisão sem grades. A falta de conhecimento é uma prisão sem grades. E se você e eu, nós queremos amadurecer na fé, nós precisamos conhecer mais a Deus. A nossa maturidade espiritual depende do nosso conhecimento de Deus. O quanto conhecemos a Deus e o quanto queremos conhecê-lo mais. Existem basicamente duas maneiras de conhecermos a Deus: através da sua revelação, que é a palavra de Deus, e através da oração. Se neste ano você quer amadurecer em todas as áreas da sua vida, você precisará, assim como eu, conhecer mais o Senhor, através de sua revelação, que é a palavra, e através da oração, que é um tempo particular com Ele. Pedro era um pescador experiente, e eu tenho dificuldade de imaginar que um pescador experiente não soubesse nadar. Pedro começa a afundar, e Pedro tem um conhecimento. Pedro sabe que se tem alguém que pode ajudá-lo, não é a sua experiência no mar, não são os companheiros que ficou no barco. Pedro sabia, através de conhecimento, de vivência com Jesus, que se tem alguém que podia ajudá-lo enquanto ele afundava, esse alguém era Jesus. Esse é um conhecimento que se adquire com vivência, estando junto. Se tem alguém que pode te ajudar e me ajudar, esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus. Caminhar com o Senhor nos leva a conhecê-lo cada vez mais. Deixa eu te falar uma coisa: você neste ano, se você se propor a conhecer a Deus como nunca antes da sua vida, este conhecimento que você terá, te levará a crer que se algo ruim te acontece, Deus não deixa de ser bom. Quando você conhece a Deus profundamente, você sabe que Deus é bom, independente do que te aconteça. E se você nesse ano se propor a conhecer a Deus,
você vai saber que independente do que aconteça na sua vida, Deus continua te amando, que você continua sendo importante para Deus. Isso vem através do conhecimento. Se você se propor a conhecer a Deus, você vai saber que Deus não deixou de ser Deus, independente se em algumas orações a resposta é não. Ele não deixou de ser Deus, Ele não passou a ser seu devedor, porque Ele continua sendo Deus, independente do que acontece em nossas vidas. Ele continua sendo bom, independente do que acontece em nossas vidas. Ele continua sendo um Deus de amor, independente do que acontece em nossas vidas. E você só pode ter essa maturidade de fé conhecendo Ele. Conhecendo Ele. Precisamos conhecer mais a Deus. Esse é o primeiro passo da maturidade. E o segundo passo da maturidade é algo que está muito vinculado a isso, que é praticar aquilo que nós conhecemos. Alguém pode fazer uma faculdade de direito e não ser advogado, e é aceitável isso. Alguém pode fazer ciências contábeis e decidir não ser um contador, é aceitável isso. Qualquer ciência humana, alguém pode estudar e decidir não exercer. Alguém pode fazer psicologia e decidir que não quer atuar como psicólogo, é aceitável isso. Mas quando a gente fala de conhecimento de Deus, é um contrassenso dizer que conhece a Deus e não viver de acordo com o que se conhece. É impossível, dentro de uma maturidade espiritual, dizer que conhece a Deus, mas não viver de acordo com esse conhecimento. O conhecimento de Deus, ele exige prática de vida, porque senão não passa de um conhecimento teórico. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 10: vivam de maneira digna do Senhor, e que em tudo vocês possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo ainda fala em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 diz que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus, para realizar boas obras. Talvez por isso que Tiago diga em Tiago 4,17, que aquele que sabe o bem que deve fazer não faz, este comete pecado, porque é impossível conhecer a Deus e viver contrário a esse conhecimento. Para nós encerrarmos essa noite, eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Esse é o último texto que vamos ler nessa noite. Efésios 4. Texto que nós já lemos semana passada, mas eu queria tratar um pouquinho sobre ele de novo. Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso 13, que diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Percebam a praticidade da coisa. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós, versículo 7, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Versículo 9, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E versículo 11, que você tem que destacar esse ano também: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando? Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, vejam conhecimento novamente, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
o conhecimento que tenho de Deus deve gerar ações, deve gerar prática na minha vida. Como o apóstolo Paulo falou em Colossenses, vivam de maneira digna, sejam dócil e humilde, suportem-se uns aos outros em amor. Sabe o que me parece isso? Que uma fé madura não é uma fé para mim, é uma fé para os outros. A minha maturidade de fé é benefício comunitário. Vivam de maneira digna no Senhor, sejam humilde e dócil, suportando-se uns aos outros em amor. Mas eu queria falar com vocês do versículo 11 especificamente, que diz que Jesus subiu aos céus e concedeu uns para apóstolos, um de nós aqui, que Jesus concedeu outros para profetas, um de nós aqui, que Jesus concedeu um para evangelista, um de nós aqui, que Jesus concedeu um para pastor, alguns de nós aqui, que Deus concedeu uns para profetas, um de nós aqui. E qual que é a finalidade de Jesus? Por que Jesus fez isso? Para que todos sejam preparados para o ministério cristão, para o sacerdócio cristão, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que todos alcancem a unidade da fé, para que todos cheguem ao conhecimento de Deus, para que todos cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A minha fé não é de benefício único e estritamente meu. A minha fé é objeto coletivo. A tua fé madura tem que ser objeto coletivo, de benefício coletivo para a igreja. Não é uma fé de conquista, não é uma fé de identidade social, é uma fé de benefício comunitário. Você já parou para pensar nisso? Que a sua fé é de benefício comunitário e que a sua fé pode me beneficiar e que a minha fé te beneficia. E o contrário é verdadeiro. Quando você deixa de exercer sua fé, deixa de amadurecer na fé e deixa de exercer seus dons, você está me prejudicando e prejudicando o seu irmão. E quando eu me recuso a amadurecer na fé e exercer meu dom, eu estou te prejudicando. Porque o corpo de Cristo necessita dos dons uns dos outros, uns dos outros, uns dos outros. E ninguém está excluído disso. A não ser que já tenhamos preparado todo mundo para o ministério, a não ser que já tenhamos edificado toda a igreja, a não ser que todos já tenhamos alcançado a unidade da fé, a não ser que todos conheçam a Deus como os melhores estudiosos, a não ser que todos alcançaram o conhecimento do Filho de Deus, a não ser que todos chegaram à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se já chegou nesse ponto, me avisem, porque a gente não precisa mais exercer nossos dons, podemos entrar de férias, em recesso. Mas caso contrário, olha o tamanho do nosso desafio, olha quanto serviço tem para fazer. A nossa fé é de benefício comunitário, e a prática da nossa fé, ela aponta o nível da nossa maturidade, porque quanto mais praticarmos nossa fé, maior será o nosso envolvimento com a obra. Eu queria pedir que alguém, por favor, abrisse a Bíblia e lesse para a gente 2 Coríntios 8, de 7 a 11. Alguém, por favor, poderia nessa noite abrir a Bíblia e ler em voz alta para a gente? 2 Coríntios 8, de 7 a 11. A nossa fé é de benefício comunitário, e a minha maturidade de fé, ela é apontada através do meu envolvimento com a obra. 2 Coríntios 8, de 7 a 11. Até mesmo nossos dízimos e ofertas apontam para a nossa maturidade espiritual. Porque um dos maiores envolvimentos que podemos ter com uma obra é quando nós a financiamos. E o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios: olha, vocês que chegaram à maturidade nos dons, no falar, no amor, também vocês devem chegar à sua contribuição, à sua assistência. Porque, verdade seja dita, nós só investimos dinheiro em algo que nós queremos ver ir para frente. Nós só investimos dinheiro em algo que nós queremos ver prosperar, em algo que nós queremos ver crescer. Nossas contribuições financeiras também apontam a nossa maturidade, porque quando nós contribuímos com uma obra, nós estamos dizendo: eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso, eu quero sustentar. Se depender de mim, não vai faltar sustento nesta obra. Isso é envolvimento, isto é
maturidade de fé. A fé madura não é a fé que conquista. A fé madura não é a fé inconstante. A fé madura não é aquela fé que é estagnada. A fé madura é a fé que se compadece. Você lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote passou batido, o levita passou batido, e o samaritano que viu alguém sofrendo, socorreu. A fé madura é que se compadece e quer participar do reino de Deus, quer fazer parte do reino de Deus na história. Uma fé madura é a fé que gera mudanças significativas. Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, aquele que está em Cristo é nova criatura. Tem que ter mudança. Uma fé madura tem que gerar mudança constante. Constante. Uma fé madura é aquela que se desenvolve de glória em glória, que não se contenta com a glória passada e quer viver de glória em glória todos os dias. Essa é uma fé madura. E eu te perguntaria, essa é a sua fé? É nesse nível de maturidade espiritual que você está? Ou você ainda fica de mal de Deus quando não consegue alguma coisa? Ou você desvia da fé quando as coisas não lhe vão bem? Ou você olha para esse lugar e ele parece um clube, você é sócio desse clube, você está aqui para receber? Que tipo de fé é a sua? Se você, como eu, deseja neste ano alcançar um nível de maturidade que você jamais sonhou que seria possível, e principalmente se você quer amadurecer espiritualmente falando, eu preciso te avisar, para que você não fale que ninguém te avisou. Se você quiser mesmo ser maduro espiritual, pode acontecer de você amadurecer e não conquistar nada. Pode acontecer de você amadurecer e não virar o próximo milionário de Itatiba. É bem provável, aliás. Pode acontecer de você amadurecer na fé, decidir amadurecer na fé e não receber nenhum reconhecimento por isso. Ninguém bater palmas porque você amadureceu. Pode acontecer. Aliás, é bem provável que isso aconteça. Pode acontecer que você decida nesta noite ser maduro espiritual, e na medida que você vai amadurecendo, você vai ficando cada vez mais desgostoso com as coisas que não agradam a Deus. Isso é muito provável que aconteça. É bem provável que aconteça. Todas essas coisas podem acontecer se você decidir ser maduro espiritual nessa noite. Uma coisa é certa, se você optar nessa noite pela maturidade espiritual, algumas pessoas vão olhar para você e vão achar estranho o fato de que você não está mais abalado por qualquer coisa. Se você nessa noite optar pela maturidade espiritual, alguém vai olhar para você e falar: nossa, mas será que você está abalado em prantos? Você está firme? Você está firme com Jesus? O que está acontecendo? Se nesta noite você optar por maturidade espiritual, as pessoas vão estranhar que a sua fé é inquestionável, que ninguém consegue refutar, argumentar com a sua convicção de fé. Se nesta noite você optar pela maturidade espiritual, você vai encontrar forças inexplicáveis para andar sobre as águas agitadas da vida, com passos firmes, mirando em Jesus, olhando para Jesus, sem deixar que os ventos te balancem e atrapalhem a sua visão. Tudo porque a maturidade espiritual te levará a conhecer um Jesus que você ainda não conheceu, ou te levará a conhecer uma faceta de Jesus como nunca antes você conheceu. E você vai perceber que andar sobre as águas já não é mais um desafio, apenas algo cotidiano. Você vai perceber que tendo maturidade de fé, cada vez que as águas se agitarem, você vai encontrar um Cristo que vai estender a mão para você e dizer: eu caminho junto com você, eu caminho de mão dadas com você. Algumas pessoas vão estranhar você, porque você vai ser de um jeito e um dia, e no dia seguinte elas vão conhecer uma outra pessoa, muito mais madura, muito mais desenvolvida, muito mais firme na fé. E eu espero que esse seja
o profundo desejo do seu coração. Feche seus olhos nessa noite.